Bem-vindas, aprendizes da Matriz do Destino. Meu nome é Cátia de André, sou a única professora da Matriz do Destino cá em Portugal e na língua portuguesa. Então, se tu queres aprender a descodificar a tua matriz, se queres aprender a te conheceres profundamente, a conheceres as tuas tendências energéticas, tua missão de vida, karma, enfim, se te queres conhecer como um ser completo e espiritual e aprenderes o que é que tu estás aqui a fazer na Terra, segue o meu canal e ativa o sininho das notificações. O vídeo de hoje vai ser longo, pode ser um bocadinho denso, porque é um vídeo diferente dos vídeos que eu costumo colocar cá no canal. E hoje nós vamos falar sobre cada uma das 22 energias da matriz do destino. Vocês têm pedido muito este vídeo, então eu decidi criar um vídeo amplo, longo, mas com todas as energias para que vocês pudessem ter um acesso mais rápido aos significados daqueles números que nós temos na matriz. Quando eu lançar o meu curso da Matriz do Destino, vocês vão ter aulas bem profundas sobre cada um dos arquétipos ou sobre cada um dos números da matriz. Este vídeo aqui ele serve apenas para vocês terem um primeiro conhecimento sobre essas energias. Só que o que eu quero que vocês entendam é que estas energias são muito profundas. Eu poderia fazer aqui aulas de 3 horas só de um arquétipo, ou seja, só de um número. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esta questão dos arquétipos, da matriz do destino, se vocês querem se tornar profissionais, ou até mesmo se vocês já são terapeutas ou já são consultores e querem levar esta ferramenta para os vossos clientes, cá abaixo deste vídeo vai ter um link de pré-inscrição para o curso da Matriz do Destino e depois eu vou abrir as vagas, se não me engano, em junho, exatamente, vou abri-las em junho. E quem tiver cadastrado neste formulário, eu vou enviar um cupão de desconto para se aprofundar mais no curso. Vamos então falar aqui sobre as 22 energias, ou os 22 números que aparecem na matriz. Quando vocês calculam a vossa matriz, vocês vão ver que vocês têm números do 1 ao 22. Nós não temos todos os números, certo? Existem pessoas que, por exemplo, não tem o 22, não tem o 13, não tem o 16. Existem pessoas que só têm na matriz o 18 e o 9. Existem pessoas que a matriz delas é cheia de repetições, ou seja, elas vêm muitas vezes, aliás, o 8, vêm muitas vezes o 7. Então, cada matriz ela é única e ela é particular. Não existe matriz perfeita ou a melhor matriz. Como eu já falei em vídeos passados, a matriz ela vai falar sobre o nosso percurso de alma, ou seja, aquilo que nós escolhemos aprender nesta vida, não é? De acordo com aquilo que a nossa alma sentiu que necessitava, baseada na sua jornada de evolução. Ou seja, tudo aquilo que nós trazemos para trabalhar, tudo aquilo que nós trazemos para desenvolver, foi uma escolha da nossa alma. Não houve nenhum ser, não houve nenhum mestre que escolhesse isso por nós. Nós escolhemos o nosso próprio caminho nesta vida, mesmo que muitas das vezes nós possamos pensar, puxa, mas eu vivi uma situação tão pesada no passado, fui eu que escolhi viver isso? Sim, foi de acordo com o teu nível de consciência de alma. A tua personalidade pode achar a situação pesada, pode não gostar da situação, enfim, mas a tua alma ela via aquela situação como uma forma de tu expandires e evoluires a tua consciência ou te fazer chegar a algum lugar para cumprires algum papel para com a humanidade. Certo? Sempre existe um porquê, sempre existe uma razão. Então, não existem matrizes boas, não existem matrizes negativas, existem energias das quais nós viemos trabalhar. E as 22 energias, ou os 22 números que vocês podem ver aí na vossa matriz, eles correspondem aos 22 arcanos do tarot. Então, muitas das vezes nós vemos o tarot como uma forma preditiva para prever o futuro, mas na verdade, na sua originalidade, o tarot não é para prever o futuro. O tarot serve para nós nos encontrarmos naqueles arquétipos e nós podermos assumir responsabilidade pela nossa vida e mudarmos o nosso futuro. O que é que são arquétipos? Arquétipos são símbolos. Então, esses 22 números ou esses números até 22 que vocês têm na vossa matriz são símbolos de tarefas que vocês têm que cumprir em cada área de vida ou em cada estação de vida, certo? Então,
Vamos começar a falar pelo número 1, que também é chamado de o mago. Raras são as pessoas que têm o número 1 na sua matriz, certo? O número 1 ele só pode estar no dia de nascimento, se a pessoa nasceu no número 1, ou então o 1 pode estar no mês de nascimento, se a pessoa nasceu no mês de janeiro. Fora isso, nós não vamos encontrar o número 1 na matriz. Ou seja, o que é que isso significa? Que é um número especial, é um número único, nem todo mundo tem esse número. O que é que significa o número 1? Na positiva, ou seja, na vibração positiva desse arquétipo, o 1 significa pioneirismo, ser único, ser diferente, ser líder e original. Então, onde nós temos o 1, nós necessitamos de expressar essas características. Então, se tu nasceste no dia 1, as pessoas vão ver essas características em ti. Se tu nasceste em janeiro, tu tens esses dons, porque o mês de nascimento corresponde aos teus dons e aos teus talentos. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu sabes a base dos arquétipos, ou seja, se tu conheces a base dos números, o número significa a mesma coisa sempre, só que nós vamos adaptar os seus significados para a posição desse número ou onde esse arquétipo ele está na nossa matriz, tá? Depois, na versão negativa do 1, o 1, ou o arquétipo do mago, ou o arcano do mago, significa insegurança, estancamento, orgulho, não reconhecer os seus dons e pode também significar baixa autoestima. Então, como eu já falei em diversos vídeos, os arquétipos ou os números, eles têm sempre duas faces. Os arquétipos, ou os arcanos, ou os números, ou os códigos, como vocês quiserem se chamar. Esses númerozinhos que vocês veem aí na vossa matriz, eles têm sempre duas facetas, duas faces, é como se fosse uma moeda. Nós tanto podemos estar a expressar eles na positiva, e aí nós vivemos aquelas características positivas, aquelas situações negativas. Se nós estivermos a vibrar na negativa, nós vamos sentir essas negatividades na nossa vida, certo? Então, nós temos que entender que nós, apesar de estarmos a viver num plano tridimensional, né, nós estamos sujeitos à lei do pêndulo e à lei da dualidade. Então, sempre vai haver dualidade em cada pessoa, sempre vai haver lado luz e lado sombra, e os arquétipos, eles vão representar isso. O objetivo principal da matriz é que a gente pegue naqueles arquétipos e a gente viva o mais luz possível daqueles arquétipos. Mas nem sempre a gente vai conseguir, vão haver dias que a gente não vai estar e que a gente vai ter que voltar ali para a luz, tá bom? Vamos lá então. Arquétipo 2, ou arquétipo da sacerdotisa. O que é que significa o 2? Significa mistério, significa revelação, significa sabedoria, significa equilíbrio e emoções. Então, onde eu tenho a energia da sacerdotisa, eu preciso de lidar com estas energias na positiva, ou se eu estou na positiva, eu vivo estas energias, tá? Se o 2 estiver na vibração negativa, o que é que eu vou sentir? O que é que eu vou viver naquela área de vida? Vou viver paranoia, insegurança, confusão, mentira, decepção e dependência também. Dependência de algo, dependência de alguém, dependência de alguma circunstância, certo? Então é isto que significa a sacerdotisa. O 2 também é um número especial, um arcano especial, e o arcano 2 nós vamos ter no dia de nascimento, para as pessoas que nasceram no dia 2, no mês de nascimento, para as pessoas que nasceram em fevereiro, e no karma material, para as pessoas que nasceram no ano 2000. Nós tomamos o ano 2000, é 2 mais 0 mais 0 mais 0, que vai dar 2, certo? Então, essas pessoas estão regidas pela energia da sacerdotisa e têm que lidar também com estes temas na vida delas. O arquétipo 3, na positiva, tem os seguintes significados: feminino, fertilidade, maternidade, filhos,
Criação, aqui no caso pode ser criação, por exemplo, de projetos, certo? E família. Na negativa, significa solidão, tendência a querer controlar as coisas ou controlo, falta de prosperidade ou não saber prosperar, ou estar sempre a correr atrás do dinheiro, sempre atrás da estrutura, sempre atrás de solidez na vida. Conflitos com filhos ou com mulheres. Aqui no caso, mulheres pode ser conflitos com mãe, conflitos com avó, pode ser conflitos com outras mulheres, por exemplo, colegas de trabalho, enfim. Então, estes são os significados positivos e negativos do 3. Então, por exemplo, se a pessoa tiver o 3 na personalidade, ela vai ser, por exemplo, uma pessoa convidativa, vai ser uma pessoa maternal, uma pessoa que quer maternar outras pessoas. Se ele tiver o 3 no mês de nascimento, pode ser uma pessoa que pode ter, digamos assim, habilidades para lidar com crianças, habilidades comunicativas, habilidades de decoração, por exemplo. Se a pessoa tiver o 3 no karma, na bagagem kármica, pode ser uma pessoa que pode passar por problemas de gravidez ou pode ter tido uma relação complicada com a mãe, que precisa de curar e sanar essa relação. Então, vejam aquilo que eu disse há pouco. O arquétipo é sempre o arquétipo. Se vocês souberem na profundidade o significado dos arquétipos, ótimo, porque depois é só moldar o significado para a área que nós estamos estudando de vida, tá? O quarto arquétipo, o arquétipo 4, é o arquétipo do imperador. O imperador significa ambição, ordem, responsabilidade e empreendedorismo, no positivo. No negativo, pode representar conflito, pressão, abuso de autoridade, crítica ou autocrítica, frieza, conflitos com pai e com homens, certo? O 5. 5 é o Papa ou o Hierofanto. O que é que significa? Significa inteligência, significa a energia do aprendizado, professor, mentor, conexão com a sua fé. Na negativa, significa mente fechada, crítica ou mente crítica, fanatismo, guarda conhecimentos só para si. Então, vamos lá, mais um exemplo para vocês compreenderem o 5. Então, vamos imaginar o 5 nos dons e nos talentos. As pessoas que nasceram em maio têm o 5 nos dons e nos talentos. Depois vocês podem ver a aula dos dons e dos talentos que tem aqui no YouTube. Então, são pessoas que conseguem, por exemplo, ler um livro ou ler várias páginas de internet com conteúdo muito denso e elas são capazes, se tiverem o dom na positiva, elas são capazes de pegar naqueles dons, são capazes de pegar naquela informação, são capazes de sintetizar e entregar de forma simples, mastigada para as outras pessoas, mesmo sendo um conteúdo denso, por exemplo. Isso se o 5 tiver nos dons e nos talentos. Se o 5 tiver abaixo do símbolo do dólar, por exemplo, significa uma pessoa que ganha muito dinheiro ou pode vir a ganhar dinheiro, ou seja, o dinheiro entra com muita abundância na vida dela, se ela gravar cursos, vender aulas, dar mentorias, quando ela aplica dinheiro em mentores também. Se, por exemplo, a pessoa ela tiver este 5 abaixo do símbolo do coraçãozinho, que fala das pessoas das quais nós nos sentimos atraídas para ter uma relação. Geralmente são pessoas que se sentem atraídas por pessoas que se sabem comunicar bem, que são organizadas, pessoas que cheiram bem. A pessoa sente-se atraída por pessoas que explicam, que ensinam, pode até se sentir atraída por professores, por mentores, por exemplo. Então, isto são exemplos para vocês entenderem. O arquétipo é sempre o mesmo. O que acontece é que, de acordo com a esfera da qual nós estamos olhando, aí nós moldamos, adaptamos, mas a energia é sempre a mesma, tá? Depois, 6, a energia dos enamorados ou dos caminhos. Existem tarôs em que o arquétipo chama-se enamorados, outros tarôs chama-se os caminhos.
Então, o arquétipo 6 fala do amor, é o arquétipo que fala de amor. Então, são pessoas que vieram aprender a amar verdadeiramente, não amar por interesse, mas primeiramente vieram desenvolver o amor próprio, então, para poderem receber e dar amor a 100% a outras pessoas. Então, o 6 significa amor próprio, autoestima, beleza, comunicação e relacionamentos afetivos, certo? Na parte negativa deste arquétipo, ele significa superficialidade, ou seja, o que é ser superficial? Significa que são coisas rasas, sem profundidade. Então, pode significar relações por interesse ou relações por troca, do tipo, eu fico com esta pessoa porque ela me dá esta segurança emocional, ou me dá esta segurança financeira. É um exemplo de um 6 na negativa. Um outro exemplo de seja negativa é não conseguir, por exemplo, tomar decisões. Acha sempre que as suas decisões são erradas, ou não consegue ser decidida em algo que ela quer, ou ela acaba por fazer aquilo que os outros querem ou esperam dela, em vez dela fazer aquilo que está no coração dela. Ou tomar decisões pelo medo, do tipo, eu não posso deixar este trabalho porque, caso contrário, se eu fizer aquilo que eu gosto, eu não vou ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto, por exemplo. Então, não tomar decisões pelo coração e expectativas falhadas. Geralmente, quem tem o 6 na negativa, dependendo do lugar da matriz onde tem o 6, podem ser pessoas que colocam muitas expectativas. Dão um beijo e já pensam que o beijo é um pedido de casamento, por exemplo. Eu sei que é um exemplo assim meio estúpido, mas é isso, é colocar expectativas, é mergulhar de cabeça, se intoxicar com o amor e com o afeto das outras pessoas, porque no fundo são carentes, não é? Então, esta é a versão positiva do 6 e a negativa do 6, certo? Vamos dar aqui um exemplo. Eh, sei lá, o 6 no karma material. O karma material é as principais lições que nós trazemos sobre dinheiro, acerca de dinheiro e de vida material. Por exemplo, uma pessoa que, se estiver na negativa, geralmente são pessoas que não acreditam nos seus dons e nas suas capacidades para prosperarem. São pessoas que são capazes de ficarem num trabalho que não gostam, que não têm prazer, que não têm alegria, que não têm amor, não é? A palavra-chave do 6 amor, ficam nesse trabalho sem amor porque precisam de pagar contas, por exemplo. Se a pessoa tiver o 6 abaixo do coraçãozinho lá nos relacionamentos, pode ser uma pessoa, por exemplo, que busque parceiros que sejam românticos, que deem flores, que paguem viagens também, por exemplo. Não quer dizer que seja só isso, está bem, pessoal? Atenção, eu estou a dar exemplos assim, bem pelo alto. Novamente, eu posso dar aulas de 3 horas sobre cada um dos arquétipos, tá? Porque realmente é muita coisa mesmo, tá? Isto são apenas exemplos. O 7 é a energia do carro no tarô. Então, o arquétipo 7, o que é um carro? É algo que se movimenta, é algo que vai para a frente, é algo que nos tira de um lugar para ir para um outro lugar. O 7 é muito associado aos coaches, assim como o 11, porque tem essa questão do ultrapassar barreiras. Então, o 7 significa rapidez, significa movimento, metas, distância, também significa liderança, certo? Então, quando nós temos o 7 positivo na nossa matriz, nós nos sentimos fortes para avançar. Nós conseguimos alcançar as nossas metas e nós temos metas. Geralmente, quem tem o 7 na versão negativa na sua matriz podem ser pessoas que têm muita dificuldade a alcançar as suas metas, podem ser pessoas que querem chegar a lugares altos e parece que têm sempre ali uma pedra no sapato e que não conseguem chegar a esses lugares. Um, o 7 na negativa também significa baixa autoestima, acreditar que não é capaz, pode ser sistema nervoso alterado. Eu já atendi muitas pessoas em terapia com o 7 na versão negativa e são pessoas muito estressadas mesmo, estressadas do tipo, não descansam, não param, estão sempre a correr, estão sempre a fazer, não conseguem desligar.
e têm muitos problemas com nervos e sistema nervoso, principalmente as pessoas com personalidade 7, que são aquelas pessoas que nasceram no dia 7 ou no dia 25 de qualquer mês. Têm mais possibilidades, digamos assim, de sentir isso, tá bem? 7 no negativo, não sair do mesmo lugar, brigas, explosões emocionais também. O 8 significa equilíbrio, honestidade, imparcialidade e ir às origens. Geralmente, quando nós temos o 8 da nossa matriz, nós somos convidadas a vermos o nosso papel no resultado das situações. Ou seja, onde nós temos o 8 na nossa matriz, onde nós temos esse arquétipo, nós temos que ver o que é que nós pensamos, o que é que nós sentimos e o que é que nós vibramos para manifestar aquela situação na nossa vida. O 8 fala de karma. Então significa que na zona onde nós temos esse arquétipo, significa que a gente está, de certa forma, a fazer uma revisão, tanto de vidas passadas, como também estamos a fazer uma revisão constante. Temos, aliás, de fazer uma revisão constante das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa energia, das nossas ações, que é tudo aquilo que faz o futuro acontecer, não é? E muitas das vezes nós pensamos, o futuro é uma coisa que está programada. O futuro não está programado. Nós programamos o nosso futuro diariamente, através das nossas ações, pensamentos, atitudes, emoções, enfim, tá? Na negativa, o 8 significa confusão, mentiras, não cumprir a lei ou a palavra, a culpa ser sempre dos outros. Aqui também fala de retribuição kármica, que é nós não querermos aprender as lições que a vida está-nos a querer ensinar, a gente estar sempre a bater na mesma tecla, sempre a dar desculpas. Para aquela situação, isto não resulta por causa daquilo, aquilo não resulta por causa do outro, não é? Então, por exemplo, um 8 abaixo do símbolo do dólar, por exemplo, se tiver na positiva, são pessoas que, por exemplo, podem ganhar muito dinheiro sendo terapeutas, podem ganhar muito dinheiro sendo advogadas, juízes, podem ganhar muito dinheiro trabalhando com karma, numerologia kármica, astrologia kármica, matriz do destino. São pessoas que, quanto mais respeitam a lei, mais ganhos têm. Quanto mais dizem a verdade, mais dinheiro entra. Agora, se fizerem ao contrário, por exemplo, esconder impostos, ou não pagar impostos, ou, enfim, a violar algum tipo de lei, por mais pequena que seja a violação, vai perder dinheiro de um jeito ou do outro. Isso eu tenho a certeza, porque eu tenho 8 abaixo do dólar, então eu falo com propriedade desse arquétipo. O arquétipo 9 é o ermita. O ermita, na positiva, significa sabedoria, profundidade, independência, autossuficiência e a maturidade, como eu disse há pouco. Então, o arquétipo 9 ele representa uma pessoa que é sábia. Ou onde nós temos o 9, nós precisamos de ser sábios, auto-observadores, precisamos decorar aquela área. O 9, se vocês forem ver a carta do tarot 9, vocês vão ver que é um velhinho, um ermita, como o próprio nome da carta diz, agarrado num cajado e com uma lamparina. Isso significa que onde nós temos o 9, nós precisamos de mergulhar dentro de nós para encontrarmos respostas. A minha experiência com pessoas com o 9 é, elas precisam de aprender por elas mesmas. Já passaram muitas pessoas com 9 na minha vida e é sempre a mesma coisa. Eu posso dar as respostas que os 9 eles precisam, não é? Só que tem sempre aquela coisa, das duas uma, ou a pessoa diz assim, puxa, se isto todo o sentido, mas depois a pessoa não age, ou então a pessoa diz que não faz sentido e também não age. Porquê? Porque os novos precisam, ou onde nós temos o 9, nós precisamos de encontrar sabedoria. E nós só encontramos sabedoria e as respostas com a experiência da vida. Não é ninguém nos dizendo, certo? Então, essa questão do 9 é ter que pesquisar por si, ter que se aprofundar, ter que entrar num processo de cura, né? É um arquétipo lento,
demorado, não é? Porque o arquétipo 9 tem a ver com Saturno na astrologia, então sim, a gente pode também buscar esses arquétipos astrológicos e tem muito a ver aí com o dar tempo ao tempo para a situação e para a questão. Por exemplo, na minha matriz da compatibilidade com o meu marido, nós temos a energia nova no, na energia central da nossa relação, portanto, a energia que caracteriza a nossa relação. E é uma relação de maturidade, nós crescemos muito um com o outro, ganhamos muita maturidade um com o outro, mas o meu marido é mais velho do que eu, então o 9 representa essa questão da maturidade, do ser maduro, do, do atingir conhecimentos profundos. Só que só nós a conseguimos sozinhos. Quem tem o 9, a gente pode explicar 50 vezes que não vai entrar até a pessoa ter a experiência e ela mesma que tomar consciência daquilo, certo? Se eu disser para alguém alguma coisa, aquilo vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, a pessoa está constantemente a viver aquilo, ela não vai se lembrar daquilo que eu disse até o dia em que ela se apercebe e depois ela diz: Ah, Cátia, olha, tomei consciência disto, disto e disto. Aí eu fico assim: caramba, eu disse disso há 3 anos atrás e agora é que estás a tomar consciência. Mas pronto, está bem. É o 9. É o 9. Então, o 9 tem essa questão aí de buscar maturidade e a gente só é maduro através das nossas experiências, não é? Vamos lá então. Na negativa, o 9 pode ser uma energia de medo de relacionamentos ou medo de se abrir emocionalmente, porque o 9 traz essa questão do interiorizar, traz essa questão do se fechar, não é? Pode trazer também medos, fobias, depressão, pessimismo, questões de problemas mentais também, obviamente, se a pessoa não se trabalha. Assim, pessoal, eu já trabalhei com novas, pessoas com 9 muito inteligentes, porque o 9 ele traz uma genialidade, porque são pessoas que mergulham de cabeça nos ensinamentos e naquilo que eles gostam verdadeiramente. Então, pessoas génias, não é? Têm o 5, têm o 9, que são tudo números assim de conhecimento e de estudo. Principalmente quando elas sabem regular o emocional. Só que se a pessoa que tem o 9 não regula o emocional dela, não se cura, não busca as raízes do passado, não é o acaso que o 9 vem depois do 8. Há pouco eu falei que o 8 era ir às raízes, não é? Todos os arquétipos do 1 ao 22 representam a jornada da alma, não é? Como eu já disse há pouco. Então, se a pessoa não traz desenvolvido dentro dela esse senso de mergulhar, de se curar, de se sanar, não é? O que é que acontece? Ela fica com a cabeça mergulhada na paranoia, no medo. Um dia faz sentido uma coisa, no outro dia já não vai fazer sentido, na insegurança, na baixa autoestima, certo? O 10 é a roda da fortuna, ou simplesmente a roda. O 10 significa sorte, fluir com a vida, viagens, altos e baixos, gratidão na positiva. Então, o arquétipo 10, por ser a roda, significa aceitar os ciclos da vida. Então, onde a gente tem o 10, nós temos que aprender a aceitar os ciclos da vida, a aceitar que as coisas nem sempre vão ser estáveis, estáticas, são questões mutáveis. Então, por exemplo, se tu tens o 10 em alguma parte da linha dos relacionamentos, significa que tu precisas estar sempre a ter um ar renovado nos relacionamentos. Aquela coisa da mesmice, da rotina, não é bom para ti, não é? Se tu tiveres o 10 no dinheiro, sempre vai haver momentos e meses onde vai entrar mais dinheiro do que outros meses. E precisas de fazer as pazes com isso. Então, fazer as pazes com os ciclos, certo? O 10 na negativa significa fatalismo, ou seja, pessimismo, aquela coisa de só olhar para o futuro com peso, com negatividade, com ai meu Deus, o que é que o amanhã vai me trazer? E se eu não conseguir? Coisas desse tipo. Pode também trazer a energia do controlo, do querer controlar as situações, e como eu já disse há pouco, tem que aprender a lidar com os altos e baixos. Quem não sabe lidar com os altos e baixos está sempre a tentar forçar as coisas, está sempre a tentar controlar as coisas. Simboliza também obstáculos, vícios e resistência.
esta questão dos vícios, geralmente existe uma estatística de que normalmente quem está em vício por compra, compulsões alimentares, coisas desse tipo, pode estar bem conectado aqui com a energia do 10, o 9 também, muitas das vezes, para suprir carências emocionais. O 6 também, pode ter aí o 6. O 15 também, o 18. Então, existem aí códigos ou arquétipos específicos que muitas das vezes, quando não está bem trabalhado, pode levar a pessoa para vícios ou compulsões, está bem? E aqui a resistência, eu deixo falar de resistência, que é não deixar a vida fluir, querer controlar cada coisinha que acontece, querer controlar cada pessoa que aparece, querer controlar cada situaçãozinha, querer que as coisas aconteçam sempre no momento em que vocês querem. Enfim, tudo isso é uma energia de controlo e que não deixa o 10 fluir. O 10 é confiar no universo, aprender a confiar nos anjos, aprender a confiar na espiritualidade, aprender a orar para receber informações. Geralmente, as pessoas que nascem no mês 10, ou seja, em outubro, são pessoas que muitas das vezes recebem intuições assim do nada, direções, elas estão ali estancadas e de repente têm uma ideia, de repente vem assim qualquer coisa e elas conseguem resolver uma situação. E essa é a energia do 10, são os de repentes da vida e saber aceitar esses de repentes, essas surpresas como uma coisa positiva. A energia do 11 é a força no tarot, e como o próprio nome indica, força significa uma pessoa robusta. Pode ser uma pessoa forte fisicamente, ou seja, de corpo físico, músculo e tal. Se vocês forem ver a matriz do Chris Hemsworth, que é o ator que fez o filme do Thor, ele é altamente forte, todo musculoso, tanquinho, tudo. E isso é a força, certo? Aquela robustez física, aquela saúde física. Obviamente nem todo mundo tem, o 11 tem tanquinho, não é? Mas são pessoas fortes fisicamente. Mas também pode ser aqui uma força emocional, da pessoa levar várias pancadas, quer andar para a frente, volta para trás, mas permanece firme, não é? Então essa força psicológica, emocional e física. Onde nós temos o 11 na nossa matriz, nós precisamos de ser fortes, precisamos de tentar, 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 precisamos de ser pacientes, precisamos de saber seduzir também. A gente apanha moscas é com mel, como se costuma dizer. Então, evitar aquela brutalidade, evitar brigar, evitar discutir. Nessas áreas onde nós temos o 11, nós precisamos de aprender também a descansar, a relaxar, aproveitar os prazeres da vida. Então, o 11 significa força, energia, sexualidade e sedução e sensualidade também. No negativo, o 11 significa impotência, debilidade, não conseguir se ver como uma pessoa forte ou capaz, conflitos, cansaço e agir por instinto. O que é que significa agir por instinto? Normalmente são pessoas que saltam a tampa, não é? Normalmente, mas também podem ser pessoas que não saltam a tampa, mas que acumulam muito dentro e aquilo vai acumulando, 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 acumulando e vem um dia que rebenta. E rebenta muitas das vezes para onde? Para a sexualidade, para a questão da sexualidade, aí pode vir questão de problemas no útero, pode vir problemas de ehm, disfunção erétil, mas também pode vir problemas, qualquer outro tipo de problema de saúde. Aqui, os problemas psicossomáticos podem ter muito a ver aqui com o arquétipo 11. O que é que significa instinto animal também? Significa muitas das vezes agir por cabeça quente, agir pela raiva, agir pela dor, agir pelo stress, aquela coisa assim do ai. Muitas das vezes o 11 pode ter isso, mas obviamente depende onde é que a pessoa tem o 11, tá bem? Depende muito onde é que a pessoa tem o 11. A gente tem que, isto aqui são apenas palavras-chave, né, das quais nós precisamos de adaptar depois de uma interpretação. Eu estou a dar esta aula muito generalizada, mas depois quem
quem participar do curso vai aprender isto muito melhor, vai aprender muito mais sobre os arquétipos. Isto é só um geral para vocês aprenderem. Se estão a gostar da aula até agora, deixem já o vosso gosto, digam já se vocês têm algum destes arquétipos que eu já falei. Enfim, compartilhem comigo as vossas impressões sobre esta aula, se ela está sendo útil verdadeiramente ou não, tá? Energia do 12, energia do dependurado ou do enforcado no tarô. E geralmente palavras-chave positivas são altruísmo, senso de utilidade ou ser útil, querer ser útil, que é o serviço, artes, criatividade, imaginação e paciência. No negativo, significa sacrifício, reclamações, baixa autoestima, vícios e. Meu Deus, o que é que eu escrevi aqui? Não importa. Não importa o que é que eu escrevi, porque nem eu percebo a minha própria letra. Mas, enfim, são pessoas que muitas das vezes podem se desvalorizar, certo? Então, um exemplo de um 12 é, por exemplo, no karma material, a pessoa tem o 12. Se tem o 12 no karma material, podem ser pessoas, por exemplo, que não cobram o suficiente dos seus trabalhos. Ou pessoas que fazem coisas só de graça. Ou pessoas que fazem de tudo para agradar os outros. Ou pessoas que têm aquela coisa, por exemplo, de eu fiz tanto por fulano e agora o fulano não me retribui. Não é? Isso é um exemplo de uma pessoa que tem o 12 no negativo. Quem tem o 12 no positivo, gosta de servir as pessoas, porém, o serviço não interfere com o seu bem-estar. Ou seja, a pessoa ela quer ajudar, ela ajuda, ela é útil para as outras pessoas, mas ela sabe que o seu bem-estar está em primeiro lugar. Ela não vai ajudar alguém se isso vai colocar a sua vida em detrimento ou se isso vai trazer problemas para ela. Certo? Isso é um 12, aliás, na positiva, que é o ajudar, tudo bem, eu ajudo, mas eu tenho o meu limite, não é? São pessoas também pacientes na positiva. Na positiva também são pessoas imaginativas e conseguem ver as coisas por um outro ângulo. Por exemplo, eu tenho 12 nos meus dons e talentos, porque eu nasci em dezembro, no mês de dezembro, mês 12. Então, uma das grandes capacidades que eu tenho é sempre de ver o outro lado da moeda. Ou seja, eu posso estar a viver uma situação negativa, porém, o meu primeiro instinto com esse talento é ver o que é que de positivo é que aquela situação negativa está-me a trazer. Ou seja, qual é a oportunidade que normalmente as pessoas não enxergam, mas que está ali. Porque sim, para cada problema tem sempre uma oportunidade. Então, esse é o 12, é o ver as coisas por uma outra forma, de um outro lado da moeda. O 12 na positiva também significa espiritualidade, o sacrifício, porém não na palavra como nós a conhecemos, mas sim sacro ofício, ou seja, ofício sagrado, trabalho sagrado, que é eu escolho me desapegar disto para que eu possa ter aquilo. Por exemplo, eu escolho trabalhar e me desapegar da baixa autoestima e da vítima, não é? Para ser uma pessoa independente e líder. Isso é um sacrifício, é um ofício sagrado, um labor, um trabalho sagrado. Que é o 12, traz essa energia do sacrificar aquilo que não é bom, aquilo que não é positivo, não é? E que, de certa forma, tem coisas que não são boas e que não são positivas, só que nós utilizamos aquilo como um escudo. Ou seja, aquilo tem um certo valor para nós em algum aspecto. E trabalhar isso para que nós possamos chegar ao lugar onde nós queremos chegar, tá bem? Então, esse é o 12. O 13. 13 significa, é a carta da morte ou do renascimento no tarot. Vocês vão encontrar as duas denominações. E o 13 significa metamorfose, sim, metamorfose, mudança, transformação, libertação e novo.
certo? Então, onde nós temos o 13, nós precisamos estar em mudança constante, nós precisamos de libertar o velho, nós precisamos estar em constante limpeza interior, limpeza espiritual, limpeza física, né? Então, por exemplo, se eu tenho 13 nos relacionamentos, por exemplo, não tenho, mas é só um exemplo, tendo 13 nos relacionamentos, se o relacionamento acabou, eu não vou estar ali à volta do relacionamento, a querer agarrar no relacionamento, a querer perdurar o relacionamento, quando já é uma coisa morta. O que é uma coisa morta? Que já não tem mais vida, que já não tem mais nada para dar. Não é? Então, quem tem o 13 nos relacionamentos precisa disso, de se desapegar, de ir em encontro do novo, não ter medo de ir atrás do novo, não ter medo de fazer as suas transformações, não é? Eu já atendi pessoas com o 13 na essência. São essências muito raras e são pessoas que nasceram para serem verdadeiras transformadoras do mundo em algum aspecto. Só que a maior parte delas não faz o trabalho do 13. Não quer se desapegar, quer manter relações antigas assim, ó, agarrar, porque tem medo de soltar, tem medo do novo, tem medo de perder, tem medo de não encontrar melhor, tem inclusive medo da morte, medo de envelhecer, medo de crescer, enfim, já vi de tudo aí com o 13. Mas o 13 significa exatamente isso: é a evolução, metamorfose, libertação, ser livre. Na negativa, o 13 simboliza medos, apegos, estancamento e fatalista. Quer ver as coisas sempre de um lado negativo. O 14, ele chama-se a temperança e simboliza equilíbrio, ser equilibrado. Nem 8 nem 80. A energia de paz, ter paz, energia da nobreza, das boas maneiras, energia angelical, a criatividade e flexibilidade. Quando eu digo energia angelical, dependendo de onde é que a pessoa tem o 14 na matriz, ali pode ser que a pessoa tenha um contacto maior com as hostes espirituais, como por exemplo os anjos. Eu já vi pessoas com o 14 nos talentos, não é? Porque a gente tem o talento do dia de nascimento e depois a gente tem outros dois talentos. Vocês têm aulas aqui no canal sobre isso. O 14 muitas das vezes refere-se a pessoas artísticas, ou seja, pessoas que pintam, pessoas que dançam, ou então pessoas que têm um olho clínico para a arte, para a moda, para a beleza, mas também pessoas que conseguem, digamos assim, ouvir a espiritualidade, ouvir os anjos, conseguem trabalhar com os anjos, curas angélicas, canalizações também. O 13 também tem, o 20 também tem isso, das canalizações, o 22 também tem. Enfim, existem alguns que têm, e depois eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem de arquétipos que canalizam, por exemplo. Enfim, então o 14 tem toda essa questão do se comunicar com o outro mundo. O 14 ele também tem muito a ver com a capacidades para trabalhar com ervas, fitoterapias, farmácia, não é? Medicação, florais. Então, o 14 tem muito a ver aí com essas questões de homeopatias também, por exemplo, medicina. Enfim, não é? São várias palavras-chave aqui do 14. Já estou a querer vos dar mais do que aquilo que eu ia dar hoje. Na negativa, o 14 traz muitas das vezes impaciência, 8 ou 80, instabilidade e desconexão com a alma. Quer dizer que se tornam muitas das vezes, se a gente não trabalha essa conexão com a alma, geralmente onde nós temos o 14, as coisas podem ser assim um bocado desequilibradas, superficiais, enfim. O 15 chama-se no tarô o ego. Existem tarôs que chamam o ego, existem tarôs que chamam o diabo, tá? O 15 significa, na positiva, carisma, sedução, empreendedorismo também, prazeres e desintoxicação. Então eu já vi de tudo com o 15. O 15 é realmente uma energia assim muito. Lá está. A gente pode dizer muito sobre os arquétipos, como eu já vos disse, mas o 15
Ele pode ser atribuído, por exemplo, a empreendedores ou grandes empresários. O 15 ele pode ser atribuído a magos, gente, pessoas que fazem magia negra ou pessoas que fazem magia branca, ou pessoas que têm capacidade para estudarem ciências ocultas, trabalhos energéticos. Já vi pessoas com o 15 que têm uma sexualidade muito desenvolvida, mas também já vi gente com o 15 com muita repressão sexual. Já vi pessoas com o 15 com muita libertação, são pessoas que se libertaram de medos, mas também já vi pessoas com o 15 com muitos medos, muitas inseguranças, muitas prisões, não é? Porque o 15 ele também fala sobre prisões, se vocês forem olhar para a imagem do tarot, são dois seres amarrados, então tem essa questão aí do se sentir preso a algo e muitas das vezes não saber exatamente ao quê, mas também já vi bons psicólogos, bons terapeutas com o 15, porque são pessoas. Um dos dons e das capacidades da energia do 15 é ver o outro sem a sua máscara, não é? Então, conseguir ver o conteúdo que está ali, que a pessoa pode nem querer mostrar, só que o 15 consegue ver, não é? Então, o 15 tem essa questão aí da intuição também muito forte, do quebrar máscaras, do saber quando é que as pessoas estão mentindo, por exemplo. E obviamente que isto depende onde é que o 15 está, não é? Por exemplo, uma pessoa com 15 num propósito de vida espiritual é um propósito de vida espiritual complexo, porque está sempre chegando na vida dessa pessoa pessoas que precisam de cura, principalmente cura emocional, ou seja, essa pessoa ela vê nas outras pessoas aquilo que ela precisa trabalhar nela mesma e ela também pode ajudar outras pessoas a curarem, a se desintoxicarem de questões emocionais do passado, de abusos também, toxicodependências, enfim. Então, o 15 tem muito que a gente possa falar sobre ele, certo? Na negativa, falsa santidade, obsessão, magia negra, repressão, vícios e pressão. Pressionar, querer controlar. Também aqui a gente pode incluir apego forte pelo dinheiro. 16 é a torre, ou a torre de Babel, é um dos arquétipos mais temidos pelas pessoas, mas assim eu tenho o 16 em muitos pontos da minha matriz, ou seja, eu já vivi este 16 várias vezes e estou todos os dias a viver o 16. O que é o 16? O 16 na positiva, ele significa crescimento espiritual. Então, para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa de largar aquilo que não nos faz crescer, largar as âncoras. Então, o que é o 16? A crescimento espiritual é quebra de crenças, porque a torre tem muito a ver com coluna e com cabeça, não é? Então, quebrar padrões mentais, quebrar barreiras que a gente construiu de ver as coisas só por um ponto de vista. O 16 tem a ver com iluminação espiritual, tem a ver com força de vontade e com evolução. Quem tem o 16 na matriz, se não se mexe para crescer, a vida vai trazer sempre situações para crescer. E geralmente as situações que a vida traz são perdas, rompimentos, tá? Mas é porque o 16 é mau? Não, é porque a pessoa não dá passos para crescer. Ou os passos que dá não é aquele que ela poderia dar. Ela tem medo de crescer. Não é? Então, o 16 ele vem com essa quebra, tirar do caminho aquilo que não faz a pessoa evoluir, assim como o 13 também. Não é o acaso que eu tenho 16 também nos talentos. Eu tenho no dinheiro, tenho em karmas, tenho nos talentos. E um dos meus grandes talentos é trazer informações diferentes, informações que ajudem as pessoas a sair do seu estado de adormecimento, de dor, de sofrimento. Eu trabalho também com técnicas de reprogramação mental, técnicas de quebra de crenças e tudo isso tem a ver aqui com o 16 que eu tenho nos meus talentos e também tenho lá na minha parte financeira também. 16 no negativo, fatalista, destrutivo, preso ao antigo ou preso ao passado, acreditar que não pode fazer nada para mudar, ou seja, aquela coisa do tipo, olha, eu estou aqui porque Deus mandou isto
e eu não posso mudar, eu não posso evoluir porque a vida é assim. Isso é um 16 no negativo. Ou então é um 16 que está sempre chorando, sempre reclamando das mudanças que acontecem, sempre dizendo que está perdendo coisas na vida, quando na verdade a vida está constantemente a tentar ensinar alguma coisa àquela pessoa, principalmente ser desapegada e ver que aquelas ideias que ela tinha não eram muito bem aquelas que ela precisava, tá? 17. 17 é a estrela no tarô e é o arquétipo na positiva, a energia dos talentos, do chamar a atenção, da fama e do otimismo. Se vocês forem a ver as maiores estrelas de Hollywood, elas têm o 17 num ponto ou noutro da matriz. Mas sempre o 17 ele favorece essa questão do ser reconhecido, ser visto, do brilhar. Então, por exemplo, se a pessoa tem um 17 nos relacionamentos, ela espera que a outra pessoa a reconheça aquilo que ela faz, né? Ou ajuda ela a desenvolver os seus talentos. Eu atendi poucas pessoas com o 17, mas todas as pessoas que eu atendi com o 17 são pessoas com grandes talentos, grandes capacidades artísticas, só que não desenvolvem porque acreditam que não vai dar dinheiro. Lamentavelmente, sim. Eu conheço pessoas que nasceram no 17 que infelizmente não trabalham a autoestima delas, são pessoas que têm uma vida cinzenta, pessoas que se tornaram muito apegadas aos pais, que não fazem nada por elas, porque têm medo de serem reconhecidas, medo que as pessoas falem mal delas. Ai, o que é que as pessoas vão falar de mim se eu fizer isto, se eu dar a cara, se eu mostrar quem eu sou? Né? Então, isso pode ser o 17 na versão negativa, mas eu juro, quem tem o 17 e também o 18, o 12, tem potenciais muito, muito, muito criativos. São pessoas que podem ir além, podem ir além com artes, podem ir além, por exemplo, com crochê, podem ir além com, enfim, criar qualquer coisa, com marcas de roupa, enfim, onde a pessoa colocar a cara e onde ela dar a cara der a cara, aliás, ela vai ser reconhecida por aquilo, não é? Mas geralmente pode vir muito aquele medo, aquela insegurança de, ai, se eu falhar, o que é que vão dizer de mim? Se eu fizer isto, será que vão falar mal de mim? O que é que a minha mãe acha? O que é que a minha mãe vai dizer? O que é que o pessoal do bairro vai dizer? Então, reprimir muito os seus talentos, tá? Então, na negativa, traz inseguranças, pode trazer plágio, inveja, comparação com outras pessoas e deixar passar as oportunidades. O 18 é a lua, e na positiva representa sensibilidade, intuição, imaginação. Na negativa significa ilusão, auto-engano, apego ao passado, sofrimento, insegurança e apego às histórias das mulheres. Eu também já vou salientar, quem traz o 3 na matriz também traz muito apego às histórias das mulheres da família. Perdão, que há tendência a repetir as histórias das mulheres da família, tá? Então, por exemplo, o 18, eu já vi pessoas que são cartomantes com o 18. Eu já vi pessoas que gostam de pintar e de desenhar com o 18. Eu já vi pessoas, por exemplo, que têm o 18 no canal dos relacionamentos e têm um medo, assim, um medo muito grande de magias, de inveja, dessas coisas assim. Eu já vi pessoas aqui com o 18 que criam ilusões, fantasias, e muitas das ilusões e das fantasias pode ser aquela coisa do sofrer por antecipação, não é? Cria uma coisa do tipo, ai, amanhã eu vou falar com a pessoa tal e vai acontecer isto e vai acontecer aquilo e não sei o quê, quando na verdade aquilo é uma grande ilusão que está acontecendo na cabeça daquela pessoa, não é? E que muitas das vezes aquilo nem acontece, é a tal da paranoia, assim como o 18 também traz essa questão da paranoia, tá? Porque são os dois regidos pela Lua. 19 é o Sol e a versão positiva, ou o arquétipo na positiva, fala de positividade, otimismo, prosperidade, luxo, vitalidade e sinceridade. Na negativa, pobreza, ser chato, depressão, mão de vaca, problemas com o pai, problemas com irmãos, problemas com filhos também pode ser.
Então já vi pessoas com o 18 no positivo, que são pessoas muito prósperas, que são pessoas ricas, que ganham dinheiro, ou que são muito generosas, que fazem doações, por exemplo, ou que entregam muitas coisas às outras pessoas. Mas eu também já vi pessoas com o 19 que são extremamente mão de vaca. Estão sempre a reclamar de preços, estão sempre a pedir descontos, que acham que nunca têm dinheiro o suficiente. Pessoas extremamente pessimistas que não são luz nem para eles, nem são luz para ninguém na vida. Então, já vi das duas coisas também, tá? Vamos passar agora ao 20, já estamos quase a acabar. Se ainda não colocaste gosto neste vídeo, coloca que, olha, dá muito trabalho para fazer este tipo de vídeos, tá? E é muito conhecimento pago que eu estou a vos entregar aqui de graça. Então vamos lá colocar o vosso gosto neste vídeo, subscrever ao canal e deixem já os comentários o que é que vocês estão a achar deste vídeo. Se este vídeo está a ser útil, se não, vamos lá. 20, arquétipo 20 é o julgamento. Para mim é o arquétipo mais complexo de perceber, porque eu tenho o 20 na bagagem kármica. Geralmente, os arquétipos que nós temos na bagagem kármica, nós vamos sentir maior dificuldade em falar sobre eles, em compreendê-los, porque na verdade vai representar a soma daquilo que nós não desenvolvemos em vidas passadas, certo? Como eu já falei nos vídeos das bagagens kármicas. Vejam esses vídeos que eu já tenho aqui no canal, tá bem, pessoal? Vamos lá. 20 significa na positiva família, intuição, chamado espiritual e pátria. Na negativa, julgamentos, críticas, apego à família e repetir os mesmos padrões da família. Então, o 20, ele é uma energia muito forte, porque geralmente representa aquelas pessoas que fazem a pátria se sentir orgulhosas dela. Não é? São pessoas que vêm honrar a pátria, vêm honrar a família, mas honrar meu povo não é fazer igual à família e não é ser pau mandado da família. Então, são pessoas que precisam de superar a família para ouvirem o chamado espiritual delas e elas cumprirem a sua missão. São pessoas com uma missão muito importante aqui na Terra. E olha, lá está, eu tenho 20 na bagagem kármica e eu confesso que, assim, se tivessem momentos que eu pudesse não cumprir o meu propósito, eu iria me esconder na minha caverninha e eu ficava bem com isso. Só que eu sei, não é? Que eu preciso de cumprir com o que eu tenho que cumprir, obviamente, não é? Isso é uma das razões de eu estar aqui a compartilhar conhecimento com vocês, com muito amor, muito carinho, mas a verdade é que o vínculo traz um certo peso para cumprir a própria missão, ouvir a espiritualidade, renascer, não é? Porque é uma energia de renascimento, é uma energia de contacto com o além, contacto com os ancestrais. Não é? Até uma das palavras-chave aqui do 20, vocês podem apontar ancestralidade, trabalho com ancestralidade, superar o karma da família, não é? Porque muitas das vezes quando a pessoa ela vem com o 20, onde ela tem o 20 na matriz, não são todas as pessoas que têm o 20, tá bem? Mas onde nós temos o 20, para quem tem o 20, existe ali uma conexão com as nossas ancestrais. Naquela zona da nossa matriz, nós vamos estar, se a gente não abrir o olho e se a gente não tiver cautela, nós vamos estar a repetir padrões que são da nossa família, tá? E não é coisa boa que a gente repete, geralmente são histórias de dor e de sofrimento. Então, sempre que a gente tem ali o 20, a gente precisa de investigar bem aquela zona e fazer um trabalho interno bem profundo, tá? Enfim, o meu 20, ele, lá está. O 20 é o chamado, é o receber o chamado. E o que é que muitas das vezes o chamado é? Não é um telefonema do universo, não é? Que os santos, os anjos chamam, oi, Kátia, precisas fazer trabalho interno, não é isso, mas como é que me aconteceu? Isto é o exemplo do meu chamado. O meu chamado aconteceu num dia que eu estava a viver uma situação de relacionamentos e que naquela situação eu parei e eu vi que eu estava a repetir a mesma história da minha mãe.
estava a entrar pelo mesmo caminho, estava a repetir a mesma história, só que com pessoas diferentes, não é? E naquele momento eu tomei consciência disso, eu não quero ser como ela. Esse foi o meu chamado, e a partir desse momento eu fui buscar a minha espiritualidade e o meu autoconhecimento. Esse ouvinte é receber como se fosse uma carga de 5 milhões de volts no teu corpo e tu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Acorda, não é? É por isso que nas cartas do tarô, o 20, tem um anjo a tocar uma trompeta que é acorda, desperta. São pessoas que têm que despertar espiritualmente ou que a área de vida onde o 20 está serve de despertar espiritual para a pessoa. Constantemente estão sempre surgindo situações ali para a pessoa se relembrar que tem um trabalho interno espiritual para fazer, tá? 21. 21 é um mundo. O mundo fala de viagens, fala de ser tolerante, e que ser tolerante é com costumes de países, ser tolerante no próprio país, ou seja, ser tolerante com todas as pessoas, respeitar todos os seres, dizer não à guerra, dizer não à violência. Geralmente o 21, desculpa, ele tem muito a ver com pessoas que têm bandeirinhas, por exemplo, a bandeirinha do veganismo, a bandeirinha de X partido político, portanto, são pessoas que defendem ideais, certo? Por exemplo, defender os ideais de que não se deve caçar animais, de que não se deve comer animais, enfim, qualquer bandeirinha, qualquer princípio que a pessoa tenha contra a violência, não é? O 21 ele significa contacto com estrangeiro, significa contacto com línguas estrangeiras, assim como o 7 e o 21, se tiverem abaixo, e o 22 também, apontem, e o 10 também, eu já me fico-me a lembrar dos arcanos, se estiver abaixo do símbolo do coraçãozinho, geralmente essas pessoas podem se relacionar com pessoas de outros países, ou seja, estrangeiros que vieram de um país para cá, ou então de quando essa pessoa foi para outro país, conheceu a cara metade dela. Então, o 21 tem muito a ver com essa coisa de estrangeiro, abrir horizontes, línguas estrangeiras também e tolerância. Se o 21 estiver no negativo, são pessoas altamente críticas, limitadas, que não expandem nada na vida, que ficam sempre presas, que não avançam, pessoas que julgam e criticam as escolhas das outras pessoas, e aqui podem ser, por exemplo, escolhas sexuais, escolhas de cor de cabelo, enfim, qualquer escolha diferente que as pessoas elas tenham das dela, ela critica, né? Então não aceitar o novo, não expandir a mente, não procurar coisas novas, não viajar, ficar preso, reclamar, falar mal do país, falar mal dos governantes. E essa questão de falar mal do país e dos governantes também pode ser associada ao 20, ao julgamento no negativo, tá? 22 para nós encerrarmos, que eu sei que vocês já devem estar fartinhos de me ouvir. O 22 é o louco. O que é o louco? O louco é a energia da pura liberdade. Liberdade. Onde nós temos o 22, nós desejamos liberdade, nós desejamos brincadeira, diversão, nós desejamos conhecer, nós desejamos abrir asas, nós desejamos dar saltos de fé, né? Então, originalidade, liberdade e criatividade. No 22, no negativo, imaturidade, vícios, negligência, ingenuidade, imaturidade, entrar em assuntos turvos ou assuntos fora da lei também. O 22 pode ter muito a ver com confusão e responsabilidade. Parece que a pessoa não cresceu também naqueles aspectos. Pessoal, estes são os 22 arcanos, tá? Muito, muito, muito mais se pode dizer em relação a isto. Isto é apenas uma introdução para vocês apanharem algumas palavras-chave, para vocês já começarem a raciocinar. Novamente, quem conhece as bases consegue aplicar isto a qualquer ponto da matriz. A energia é sempre a mesma, nós é que temos que adaptar a energia para aquilo que nós estamos a observar na matriz, tá? Quem quer aprender mais sobre isto, por favor,
Faça a sua pré-inscrição para o curso da Matriz do Destino. Vai ser um curso com valor bastante acessível, porque vai ser a princípio, eu estou a pensar em ser como é que se diz? Uma subscrição, certo? Mensal. Tá, então para caber no bolso de vocês todos, não vai haver aquela história de níveis e de coisa do tal. Não, é um curso acessível, aberto para todas as pessoas, porque o meu intuito é entregar esta riqueza à humanidade e vocês terem essa oportunidade de se conhecerem. Esta é apenas a base dos arquétipos, existe também a parte dos arquétipos que é como curar esse arquétipo, como trazê-lo para a positiva, não é? E a gente vai falar de tudo isso no curso. Então, assim, se vocês querem se aprofundar para vocês, para ajudarem os vossos filhos, para ajudarem os vossos clientes, ou então se vocês estão começando agora e querem ter esta profissão, ajudar pessoas, não é? Inscrevam-se lá no curso, façam a pré-inscrição, depois quando eu tiver todos os dados, tudo certo, tudo pronto, eu vou-vos mandar, mas a princípio para o mês de junho. Eu acho que vai ser dia 17 de junho, tá? De 2024. Eu estou pensando em lançar já o curso da matriz, tá bom? Depois digam-me se gostaram, se não gostaram do vídeo, o que é que vocês aprenderam, o que é que vos chamam mais a atenção, quais são os arquétipos que vocês mais têm na vossa matriz. Deixem tudo porque eu vou querer saber, tá bem? Então, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo aqui do canal.